Porque a voz não tá legal. Título da mensagem dessa noite é uma pergunta: ser cheio do Espírito Santo é uma opção ou uma necessidade? Amém? Responde para vocês. A gente vai estar passando em 3 passagens. Elas não se correlacionam, mas é só para vocês entenderem, compreenderem acerca daquilo que Deus falou ao meu coração. Amém? Então abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus 7. Nós iremos ler do 21 ao 23. Todos acharam, amém? Então diz assim o Santo Livro: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora abre lá comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 18, versículo que provavelmente você sabe de memória. Todos acharam? Diz assim: não se embriaguem com vinho, que levam à libertinagem. Outras versões dizem em que há contenda. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Agora volta aí um pouquinho. Abre em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deixa marcado aí Gálatas 5 e volta lá em Mateus 7. Amém? Bom, explicar para vocês de forma bem rápida, bem objetiva, a diferença entre necessidade e opção. Necessidade não é aquilo que você quer, aquilo que você deseja ou aquilo que você precisa. Necessidade é aquilo que você não pode ficar sem. Opção, como o nome já diz, é uma escolha. Exemplo simples: você pode estar nesse momento desejando, pensando em uma comida, em uma sobremesa, em uma viagem, ou pensando não ver a hora desse culto acabar para poder ir para casa. Você pode estar pensando nessas coisas, desejando essas coisas. Mas você não vai morrer se você não comer, se você não for nesse lugar. Necessidade é diferente. Por exemplo, você não pode chegar e simplesmente dizer: a partir de hoje eu não vou mais dormir. A partir de hoje eu não vou mais comer. A partir de hoje eu não vou mais respirar. Porque isso não é uma opção, isso é uma necessidade. Uma hora ou outra teu olho vai fechar que tu não vai nem perceber. É tão necessário respirar, por exemplo, que a gente se impressiona quando a gente conhece alguém que consegue prender a respiração por 1 minuto. Porque a gente não aguenta. Então isso é uma necessidade. E ser cheio do Espírito Santo, aí depende de você. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com salvação. O ladrão da cruz foi salvo, mas ele não era cheio do Espírito Santo. Lázaro ressuscitou, creio que está na eternidade com Cristo, mas não diz que ele era cheio do Espírito Santo. Então, nem todos que serão salvos, ou que foram salvos, terão uma vida cheia do Espírito Santo.
porque isso é questão de escolha. Amém? E Jesus, em Mateus 7, ele diz assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Eu pergunto a vocês, profetizar, expulsar demônio, realizar milagres, é pecado? Sim ou não? Não é pecado. Mas Jesus está dizendo que essas pessoas que realizaram todas essas coisas não vão entrar na eternidade. E olha que interessante, Jesus diz assim, eu não conheço vocês. Vamos fazer um exercício de imaginação. Se alguém chega para você, alguém que você nunca viu na vida, chega e fala assim, pô, mas tu é metida, hein? Alguém chega para você e fala assim, pô, tu é marrentão, hein? No mínimo, você vai dizer assim, você é? Te conheço se você responder. E eu não sei se nas outras regiões do Brasil é assim, mas no Rio de Janeiro nós temos uma cultura que é o seguinte, alguém chega pra gente e fala assim, você conhece fulano? Aí você diz assim, conheço de vista. O que você está dizendo para a pessoa? Eu não tenho intimidade com ele, mas se você me perguntar quem é, eu sei. Mas Jesus está falando assim, eu não conheço vocês, mas ele afirma que praticam a iniquidade. Como assim? Conhece ou não conhece? Porque prestem atenção, amados, esse conhecer que Jesus está falando aponta para a intimidade. A resposta para esse questionamento está no versículo acima, que ele diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor. Senhor, no contexto bíblico, no contexto que a palavra foi escrita, não é no mesmo contexto que o nosso. Senhor significa aquele que tem o senhorio, aquele que tem o governo, aquele que tem a autoridade. Então, aqueles que verdadeiramente tinham Deus como Senhor, obedeciam às suas palavras, cumprem os seus mandamentos. E é sobre isso que Jesus está dizendo, olha, vocês dizem Senhor, Senhor, mas vocês não obedecem a minha palavra. E atentem para o seguinte, frutos são diferentes de obras. Obras está relacionado àquilo que eu e você sabemos fazer. Frutos está ligado àquilo que nós somos. Por isso Jesus disse que é pelos frutos que se conhece uma árvore. Por exemplo, se a gente vê um cachorro andando em duas patas, a gente se impressiona, sim ou não? Por quê? Ele não nasceu para isso. Ele foi criado para andar em quatro patas. Então não se chateia comigo, as nossas obras são semelhantes como um cachorro andando sobre duas patas. Porque está ligado àquilo que nós conhecemos, àquilo que nós aprendemos. Já o nosso fruto está ligado ao nosso caráter. Então, as nossas obras, as nossas ações, a gente pode maquiar, a gente pode manipular. O nosso fruto não. Por exemplo, é só a gente ver político. Em época de eleição, estão na feira, comem no bandejão, abraça todo mundo, pega a criança suja no colo. Depois que são eleitos, você nem encontra mais ele. Para falar com ele, primeiro você tem que falar com o assessor do assessor, dependendo de quem você é. Então Jesus sempre chama a nossa atenção para se preocupar com o nosso caráter e não com as nossas obras, porque as obras, como eu bem falei, está ligado ao nosso conhecimento. E o nosso grande desafio é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo, se consagrar, se separar para Ele. Só que para isso, primeiro, nós temos que encarar esse desafio como uma necessidade e não como uma opção. E segundo, temos que entender que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com Ele, não com a gente. É sobre Ele e não nós. E Paulo, ele está dizendo assim para a igreja, olha, não se embriaguem com vinho, em que há contenda, em que há dissolução, mas se encham do Espírito Santo. Vinho, quando o apóstolo Paulo diz, não é só a questão da bebida,
mas é tudo aquilo que pode comprometer o seu entendimento acerca das coisas do reino de Deus. Porque eu creio que acho que a maioria ou já deve ter presenciado, ou tem a história de alguém que estava de boa num lugar, tranquilo, de repente começou a beber, desandou, rumou confusão, mexeu com quem não devia. A gente tem várias histórias aí de pessoas que dirigiram embriagadas e provocaram acidentes, e o pior é que deixa eu pensar na palavra, o desprovido de graça tem a coragem de afirmar que bêbado eu dirijo melhor, aonde é cientificamente comprovado que o álcool compromete o seu reflexo, compromete o seu raciocínio. Então Paulo está dizendo para a igreja: olha, aquilo que compromete o seu raciocínio, aquilo que compromete o seu entendimento acerca das coisas do reino de Deus, usa com moderação. E ao invés disso, se encham do Espírito Santo, se encham de Deus, se encham da presença dEle. Agora pula lá para Gálatas 5:22. Todos acharam? Na minha Bíblia está escrito assim, mas o fruto do Espírito é. Na Bíblia de alguém está escrito frutos, no plural? Dá um confere aí. Está no plural aí na Bíblia de alguém? Bom, então se está no singular, fruto, eu creio que está escrito é, e não são. É isso? Ok. Prestem atenção. Atentem para isso. Na caminhada, muitas das vezes, a gente ouve assim, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos esforçar para manifestar os frutos do Espírito Santo. Nós temos que buscar manifestar os frutos do Espírito Santo. Irmãos, irmãs, busquem manifestar os frutos do Espírito Santo na sua vida. E aí a gente faz propósito, faz campanha, sobe monte, desce monte, jejua, ora, e aí a gente vai direitinho, igual o cachorro andando sobre duas patas. Só que aí chega um momento que a gente cansa e cai. A gente, voltei a estaca zero e tal. Levanta a mão aqui, por gentileza. Quem já leu a Bíblia toda? Vou fazer uma pergunta. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Você que já leu a Bíblia toda, fica com a mão levantada. Você já encontrou algum versículo que diz assim, você que não tem paciência, peça a Deus para ser paciente? Já encontrou esse versículo? Você que está com dificuldade em ter domínio próprio, peça a Deus para ter domínio próprio. Já encontrou esse versículo? Agora você já encontrou assim, aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, não lança em rosto. Já encontrou, não já, lá em Tiago? Porque presta atenção, essas coisas não têm a ver com a gente, essas coisas têm a ver com Ele. Então você tentando manifestar essas coisas, é tipo um pé de laranja se esforçando para produzir limão, você não vai conseguir. Paulo está afirmando, o fruto é dele. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você está cheio do Espírito Santo e um desprovido de graça te afronta, e você responde com amor, você responde com mansidão, em situações que você está controlado, você tem domínio próprio. Você já reparou que chega alguém para você e fala assim: amada, como é que tu superou aquilo? Eu não tinha teu lugar, eu tinha metido a mão na cara dela. É assim ou não é? Você vira para a pessoa e diz assim, não sei. É verdade. Não sei como é que eu fiz aquilo não. O pau está quebrando e tal, e você está... Aí chega alguém para você, como é que tu consegue? Aí tu fala, não sei. Às vezes minha esposa me pergunta algumas coisas, amor, como é que tu faz isso? Eu falo para ela, se eu soubesse eu botava no livro e vendia. Por que você não sabe responder? Porque não vem de você. Se fosse de você, você saberia. Não vem de você, vem dele.
Então ele está falando, se encha dele. Levanta a mão por gentileza, os casados. Você que já foi casado e está separado também conta. Viúvo também, levanta a mão. Glória a Deus. Você lembra da época do namoro? Como é que era? Aquela ansiedade para se encontrar. Você contava os dias, você se preparava, você tomava cuidado com o que você ia falar, com o que você ia fazer. Quando tinha um desentendimento, você ficava uma semana chateado e pensando, para que eu perdi tempo me desentendendo? Agora só na outra semana, misericórdia. Você contava os dias assim, as horas, caramba, só tal dia. Os homens não produziam aquele cheiro desagradável, eles seguravam. Você tinha cuidado com o seu hálito. Mas aí o tempo vai passando, né? Aí você se casa, mora na mesma casa. Aí de repente o marido chega em casa, a esposa está com a camisa dele. E entre outras coisas, vai tendo alguns hábitos assim, porque vai se acostumando. Então prestem atenção. Assim como você e eu não podemos afirmar quem aqui é cheio do Espírito Santo, então nós não podemos afirmar quem teve ou não teve um encontro com Deus. Então eu vou partir da premissa que todos aqui já tiveram um encontro com Deus. Você lembra do seu encontro com Deus, do seu Peniel, igual Jacó? Que você começou a andar diferente. Você lembra disso? Tudo era o Senhor, tudo era a Bíblia. Você estava sempre ouvindo louvor. Vinha aqui participar de um mutirão e você olhava para o alto e falava, Senhor, eu vou limpar as cadeiras da tua casa. Senhor, que honra! Eu vou ficar no estacionamento lá do congresso. Cara, Pai, muito obrigado. Você orava mais, você lia mais a Bíblia, você jejuava. Tudo era ao Senhor. Mas aí o tempo vai passando, e o apóstolo Ezequiel fala muito sobre isso, que o homem de Deus não cai assim, ele vai caindo assim, e aí você vai se acostumando, e aí todos aqueles resultados que você produzia, você acha que aquilo vinha de você, você achava que aquilo vinha de você, então você já não consegue mais entender, por que você não consegue mais fazer, não consegue mais ter aquelas experiências. Vou contar um testemunho aqui para vocês. De 2018 para cá, eu comecei a ter muitas dificuldades nas disciplinas espirituais. Para mim, ler a Bíblia, estudar a palavra, só funciona plano de leitura. Eu não estudo a Bíblia como os outros irmãos. Pega temas em concordância, estuda só um livro, estuda um tema, não. Para mim só funciona plano de leitura. Só assim que funciona. E como é que você faz para pregar? Ele entrega a mensagem, depois a gente estrutura o sermão. Mas eu não estudo a Bíblia para pregar. Entendeu? Eu estudo a Bíblia para viver. E, gente, no meu primeiro ano de convertido, eu li a Bíblia toda. Primeiro ano. Teve um desafio lá na igreja, eu li a Bíblia toda. Mas eu não entrei no desafio competindo com os irmãos. Eu entrei no desafio porque tudo que eu queria era o Senhor. No ano passado, quantos aqui leram pelo menos 12 livros? Da faculdade não vale não. Nem da escola. 12 livros. Livros. 6. 3. 1. Não, a Bíblia não vale não. Além da Bíblia. Até 2017, acredite você ou não, eu lia de 3 a 4 livros por mês. Eu não estou falando de livro de 50, 60 páginas não, estou falando de livro de 200, 300 páginas. Li assim. E aí, como eu falei para vocês que o homem de Deus não cai assim, ele cai assim. De 2018 para cá, a coisa começou a ficar mais difícil. Aí a gente lia 2, aí lia 1 a cada 2 meses, mas a gente continua lendo. O plano de leitura fica atrasado 2, 3, 5 dias, mas a gente continua lendo. A gente já não ora como orava, mas ora. A gente não falta falta algumas programações, mas continua vindo no culto. E aí chega um momento que você se toca assim e fala assim, cara,
Por que eu não consigo mais fazer aquilo? E aí você começa, mas eu orava tanto, eu lia tanto, eu jejuava tanto. Eu não jejuava quando o pastor fazia um desafio, não, o jejum era normal para mim, eu não passava um mês sem jejuar. Pelo menos uma vez de 12 horas, era normal. Mas isso começa a acontecer porque a gente entra no automático. Lembra do exemplo que eu dei do casamento? E aí você se esquece que aquilo acontecia por causa da presença dele em você, por causa da presença dele em nós. E eu ficava assim, Senhor, eu não estou entendendo. E aí às vezes você também se encontra nessa situação, e aí hoje tem muitos treinamentos online, né, sobre inteligência emocional, para você ser mais paciente, sobre leitura, para você ler mais, melhor e em menos tempo e tal. Aí você começa a ver esses vídeos, você começa a fazer esses treinamentos, aí você começa a ler diversos artigos, aí você faz muita pesquisa sobre isso, porque é você tentando produzir aquilo que o Espírito Santo fazia em você. E aí, sabe nesses momentos que você fica assim? Entenderam? Aí apareceu um videozinho lá do homem de Deus, e ele falando acerca da graça, e ele explicando sobre o apóstolo Paulo, quando ele diz, pela graça sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã, mas antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça. E ele explica que o apóstolo Paulo, ele não buscou merecimento da parte de Deus, ele começou a trabalhar porque Deus merecia aquilo. Ele não fazia porque ele queria algo da parte de Deus, porque ele já tinha recebido, ele fazia porque Deus merecia. E ali aquele homem de Deus falava sobre isso, e eu falei, e aí o Espírito Santo, pela sua misericórdia e graça, me lembrou, que no início da caminhada, tudo era o Senhor. Quando sobrava um tempo, vou fazer o quê? Pegava um livro para ler, eu não perdia tempo com nada, tudo era o Senhor. Eu falei, caraca, verdade. E às vezes na nossa caminhada a gente vai se perdendo nisso, porque a gente vai se acostumando. Amado, quantas vezes eu vim para este lugar, porque estava de serviço, porque tinha que falar com alguém, porque tinha que dar aula, não por causa do Senhor. No início da caminhada, perder um culto era como perder uma reunião importante. Eu sei que hoje nós temos a transmissão online, mas amados, eu posso falar para você muitas coisas da minha mãe, mas quem esteve com ela, quem viveu, quem recebeu, entende diferente. Você que está vendo online, eu sei que é uma benção, eu também assisto. Na pandemia a gente viveu assim, mas é diferente quando os santos estão reunidos. O que Deus faz nesse lugar é diferente. E eu entendi assim, tanto que, se eu não me engano, se foi 2009 ou 2010, eu perdi uma programação do projeto. E eu era só membro. Eu não era oficial da igreja, não. Era simplesmente porque eu queria mais de Deus. Meu primeiro pastor, ele falava assim, amados, invista na tua vida espiritual, compre livro, compre DVDs de palavra. E aí eu vi um pastor falando o seguinte, entre uma pizza e um livro, compre um livro, porque a pizza 6 horas depois sai do organismo, o livro, o conhecimento fica para sempre. E eu sempre pensava assim, e eu investia na minha vida espiritual, porque isso era o Espírito Santo trabalhando na minha vida, e tudo que eu fazia, todos os dias, era simplesmente buscar a presença dEle. Eu entendi aquilo como uma necessidade. Então, por estar cheio do Espírito Santo, eu manifestei, o fruto dele era manifesto na minha vida, e as pessoas em determinadas situações viam eu sendo injustiçado, respondendo com silêncio, e não entendia, nem eu, porque era ele trabalhando em nós. E o que acontece é que muitas das vezes a gente quer produzir algo, a gente quer impressionar, e a gente acaba se perdendo. E às vezes na caminhada a gente acaba se acostumando com o sagrado, a gente acaba se acostumando com essas reuniões. Então eu não sei se você percebeu como essa reunião começou. Pastora compartilhando da experiência dela, do Espírito Santo num lugar fora do seu secreto. Os hinos que foram ministrados nesta noite foram falando sobre a presença dele. Suas lamparinas estão acesas? Tem azeite aí para fazer ela queimar? Foi sempre exaltando a presença dele. O pastor falou
no ofertório, mais importante do que qualquer coisa é a presença dele. E, amados, eu queria fazer uma ilustração com você. Se você começasse a caminhar, se eu e você começasse a caminhar pensando só nele, só na presença dele, só em se encher dele, pode ser que a gente chegue naquele grande dia e alguém fala assim: Átila, lembro de você. Caramba, nos cultos que você pregava, pô, não tinha uma reunião que não tinha gente que saía curado, que você não entregava uma profecia, que pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A Átila vai responder assim: mais importante era a presença dele em mim. Isso daí fazia parte da caminhada. Aninha, nas vigílias, caraca, eu lembro de você. O pastor não tinha nem coragem de te entregar o microfone, porque meia hora de oração já estava com sono e você varava a madrugada orando, quebrantada na presença de Deus. Como você faz para orar assim? E a Aninha vai dizer: eu? Não oro assim não. É Ele em mim, intercedendo. Mas todas essas coisas nós só iremos viver se a gente abandonar o automático, não entender a presença dele como uma opção, mas sim como necessidade. Porque presta atenção, em Juízes 13 conta a história de Sansão. E Sansão fazia muitas coisas, só que se fala muito da relação dele com Dalila, mas ele quebra o voto quando ele pega a mel do leão morto, porque ele era nazireu, ele não podia tocar nada impuro. Então ele toca no leão morto, se relaciona com prostituta, mente diversas vezes para Dalila, só que tudo dava certo, até o momento que ela fala assim: Sansão, os filisteus vêm contra você. E ele diz assim: subirei como das outras vezes e vencerei. E o texto é cruel, que diz assim: não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E Deus, pela sua misericórdia e graça, talvez de tanto eu buscar, de tanto reclamar, ele falou assim: filho, lembra lá do início, que tudo para você era a minha presença? Era por isso que tu conseguia fazer tudo aquilo. Não tinha a ver com a tua capacidade, tinha a ver com a minha presença na sua vida. E eu falei: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. E não sei quantos lembram da primeira vez que eu preguei, depois que eu assumi o ministério diaconal, que eu falei acerca do download do alto. E eu venho enfrentando muitos desafios para ordenar essas coisas, porque a ordem vem do alto. Gênesis 1 verso 2, que diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, e ele dizia: haja luz, e houve luz. E ele começou a colocar as coisas em ordem. Só que ele é Deus, ele governa tudo pela sua voz. Então o que ele faz vai acontecer. A gente é treinado, a gente tem que se esforçar um pouco mais. E eu tenho buscado colocar as coisas em ordem, porque ele é o principal. Tem enfrentado lutas e adversidades, mas entendendo que a quem muito dado, muito é cobrado. Então, assim, às vezes as nossas demandas aumentam e a gente começa a se escorar nisso. Eu não tenho tempo porque agora eu sou casado, porque agora eu tenho filho. Não, por isso mesmo que você tem que orar mais, que você tem que se consagrar mais. Porque se tivesse dar só comida a um passarinho, obrigado porque eu acordei, obrigado porque eu vou dormir. Mas se você tem conta para pagar, tem chefe para prestar conta, tem funcionário para instruir, tem lugar para... Você tem que orar muito, não tem jeito. Você tem que orar muito, você tem que buscar muito, porque de você vai ser muito requerido. Então, queridos, que nós venhamos a entender isso. Como Paulo disse em Colossenses 1:27, é Cristo em nós que é a esperança da glória. Não é nas nossas obras, não. Então eu finalizo deixando para você. Nós precisamos decidir
se o Espírito Santo, ele é uma necessidade ou uma opção. Se ele for uma opção, de vez em quando a gente se esbarra, mas se ele for uma necessidade, amigo, aí não tem jeito. Aí a gente vai manifestar tudo isso, e aí a gente vai salgar e influenciar aonde nós estivermos. Amém? Deus abençoe a todos.